Olá, alunos! Nesta aula, iniciaremos nossos estudos sobre a Idade Moderna, período compreendido entre os séculos XV e XVIII. Nas aulas 31 e 32, estudamos a expansão marítima, também conhecida como Grandes Navegações, encabeçadas por Portugal e Espanha, sobre parte dos continentes africano e americano. As grandes navegações produziram uma integração de diversas sociedades, vinculada aos interesses europeus de enriquecimento e de formação de impérios coloniais. A função destas aulas aqui é proporcionar a existência de uma história nesses continentes anteriores à chegada dos europeus. Quando os portugueses estavam realizando o contorno da costa africana em busca de novas rotas para as especiarias orientais, o chamado périplo africano, muitas vezes paravam em determinados pontos para obter informações, fontes de água doce, alimentos para a próxima etapa, etc. Entre os elementos estavam os degredados ou lançados, os expulsos de Portugal, que ficavam no litoral africano atuando como comerciantes e traziam informações importantes aos portugueses. Os pontos em vermelho, como você pode observar no mapa, demonstram as áreas dominadas pelos portugueses. Muitos reis africanos perceberam que podiam adquirir riquezas, luxos e armas de fogo, cobrando impostos dos estrangeiros. Quando os portugueses chegaram ao continente africano, havia importantes fragmentações políticas, o que, de certa forma, facilitou o domínio comercial dos europeus na região. Nessa região, havia 3 grandes reinos no litoral atlântico africano. O Império Mali, que fazia comércio de sal, de ouro e de pessoas escravizadas. No mapa, você observa bem a localização do Império Mali. O Império Oiubenin, com um forte comércio de pimenta, marfim, dendê e tecidos. Nessa região havia os Yorubás, que dariam origem à religião dos orixás e do candomblé no Brasil. Observe a posição no mapa. E o Reino do Congo, cujo comércio mais forte realizado com os portugueses foi o de escravos africanos. Na África já havia escravidão, mas não o tráfico negreiro. Este foi desenvolvido pelos portugueses. Como veremos na apostila 3, o comércio de escravos africanos provocou um esvaziamento populacional no continente africano e trouxe gravíssimos problemas, como a falência da lavoura primitiva por falta de mão de obra. Observem no mapa a posição do Reino do Congo, tanto no mapa menor quanto no mapa maior. Na Índia, havia o Império Mongol ou Mongol, extenso, rico e sofisticado, com fortes cidades comerciais. Observe a extensão nele no mapa ao lado. Observe a riqueza de detalhes do lado direito de um líder mongol em cima de um elefante todo enfeitado. Na China, a dinastia Ming, houve uma relação bastante conflituosa com os portugueses, em função da tentativa de muitos mercadores quererem escravizar crianças chinesas. A Ásia era um grande fornecedor de produtos para os europeus desde o Império Romano. Para os portugueses e espanhóis, havia um forte interesse por ouro, prata, pedras preciosas, especiarias e, em geral, para o enriquecimento dos novos estados nacionais e de sua burguesia. Observe no mapa a extensão do território chinês. Antes da chegada dos espanhóis, o continente americano era culturalmente rico e habitado por povos variados,
chamados de pré-colombianos, isto é, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Esses povos falavam línguas diferentes e tinham modelos econômicos bastante variados. Alguns eram coletores, caçadores, ou seja, não dominavam a agricultura, vulgarmente chamado de nômades. Outros eram semi-sedentários, dominavam a agricultura e viviam em pequenas aldeias, mas de tempos em tempos se deslocavam para outras regiões. E havia os povos sedentários, que praticavam uma agricultura intensiva, um comércio bem estruturado, como é o caso dos incas e os astecas. Observe a imagem do lado que você percebe a região do México, a região do Peru, o território asteca, o território maia, que já estava em franca decadência quando os espanhóis chegaram, e o território inca, aí na região do Peru. Os incas se organizavam na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e tinham seu centro na cidade Cusco, no atual Peru. O imperador era chamado de Inca e era cultuado como um deus na terra. Ele possuía funcionários para ajudá-lo no controle sobre as aldeias ligadas por laços consanguíneos, chamadas de ailus, e na imposição do trabalho coletivo e temporário, chamado de mita, que mais tarde os espanhóis transformaram num trabalho compulsório, num trabalho obrigatório, pagando muito pouco e de uma exploração. Os incas não tiveram uma escrita e também não conheciam a roda, mas desenvolveram uma rica arquitetura, uma urbanização intensa, um trabalho com metais variados, um conhecimento de astronomia, de medicina, entre outros. Observe a imagem do lado. A construção rica, a estrutura bastante variada. Nas regiões dos atuais México e América Central, desenvolveu a civilização asteca, ou mexica, que formou um vasto império. O centro do império estava na cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México, como uma forte administração responsável pela organização do trabalho agrícola, da arrecadação de impostos, do culto religioso, da educação e do recrutamento de guerreiros. Essa organização era chamada de calpulli. As terras eram cultivadas para o Estado, para sustentar uma ampla estrutura administrativa formada pelo imperador e seus funcionários. Os incas e os astecas estavam no auge quando chegaram os europeus, que os destruíram em nome da riqueza necessária para a Espanha. Observe a imagem ao lado do Império Azteca. A expedição de Francisco Pizarro foi responsável pela destruição dos incas e a de Fernão Cortés pela dos astecas. As guerras, as epidemias trazidas pelos espanhóis, as disputas internas e a força das armas de fogo ajudaram a destruir e a dominar os nativos da América, como vocês podem ver, o uso de canhões em cima de uma população que estava com arcos e flechas. Para se preparar, você deve pegar capítulo 14, os exercícios 1, 2, 3, 5 e 6. Bons estudos!